são falsos médiuns ou médiuns equivocados e obsedados que não medem esforços para alcançar seus objetivos materiais. Alguns destes irmãos, adoentados pelo orgulho e vaidade, acabaram por fundar obras ditas espíritas e arrastam junto de si pessoas que, boa parte das vezes, bem intencionadas, se equivocam pela habilidade destes falsos profetas em seduzir as massas e tirar destas os benefícios que buscam. O mundo maior em debate de hoje é sobre mediunidade e charlatanismo. Os eventos paranormais que envolvem mediunidade e contato com os espíritos despertam muita curiosidade na maioria das pessoas. Mas será que dá para acreditar em tudo e todos que dizem ser médiuns? Um dos marcos negativos na história do espiritismo francês foi a Fotografia dos Espíritos, publicada na Revista Espírita em 1875. Após o desencarne de Allan Kardec, sua esposa Amélie Gabrielle Boudet é enganada por um fotógrafo charlatão que sobrepõe sua fotografia com uma imagem de Kardec, afirmando e mostrando à sociedade francesa que o espírito do codificador da doutrina espírita apareceu naquele momento. A edição da Revista Espírita em questão foi marcada pela fraude das fotografias, o que resultou em uma crítica fervorosa e um combate ao espiritismo pela opinião pública francesa e mundial da época. O que é importante é que quando você faz uma produção de qualquer fenômeno, né, de ordem espiritual, psíquica, que haja uma investigação criteriosa, mesmo aqueles que são espíritas. O fato de se apresentar um fenômeno, nós precisamos, até por herança do critério que Allan Kardec nos deixou, de ver aquele fenômeno de uma maneira parcial, nem usar da má fé, dizendo antecipadamente que aquilo não é fato, nem de uma boa fé antecipada sem antes investigar, mas usar a razão, usar o bom senso. E para debatermos o tema de hoje, inicialmente recebemos Guilherme Velho, palestrante e escritor espírita. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos, aos nossos amigos espíritas, aos irmãos aqui da TV Mundo Maior. É um prazer estar aqui. Boa noite ao meu querido amigo e irmão Orlando Noronha. Marileiro, um prazer. É uma honra. Muito bom, a honra é nossa. Hoje também gostaria de mostrar para vocês o livro Psicografia, Casos Investigados, né? O livro é do nosso querido amigo Guilherme Velho e, enfim, o livro pode ser encontrado aonde, Guilherme? Olha, esse livro a gente praticamente que já esgotou e estamos lançando agora, mês que vem, o nosso segundo livro, que é uma obra mais aprofundada. Vamos ter 5 casos investigados do médium Orlando Noronha e 2 casos, um do médium Newton Souza, do Ceará, e o outro do Alaô Borges, de Minas Gerais, de Uberaba. Então a gente pretende inclusive fazer o lançamento aqui em São Paulo no mês que vem. Muito bom. Ô Guilherme, você tem se dedicado a estudar os fenômenos mediúnicos, especialmente a psicografia, né? No geral, o que você tem se deparado através das suas pesquisas? Tem muita gente fraudando a mediunidade? Olha, na verdade, quando nós entramos para fazer, para construir essa obra, o nosso intuito foi legitimar a imortalidade do ser humano, né, através do fenômeno da psicografia. E ao longo de 2 anos e meio, 3 anos, nós tivemos contato com cerca de duas dúzias de médiuns, mais ou menos, no Brasil e fora do Brasil. E encontramos médiuns incríveis fazendo um trabalho muito sério, né? E, para nossa surpresa, tivemos também o desprazer de nos depararmos com situações um tanto que... Quer dizer, não era o objetivo. Não era o objetivo. A gente entrou nisso para legitimar os médiuns sérios. Tanto é que eu sou amigo de todos eles, quer dizer, dos médiuns que são médiuns, são todos meus amigos, inclusive
O Orlando, a gente tem uma amizade quase que nos falamos quase que diariamente. É o Newton Souza, do Ceará, que é uma pessoa que tem um trabalho lindo, um trabalho de caridade, um trabalho, uma escola, um trabalho que ele vem desenvolvendo de amor, de doação. Agora, o interessante, André, é o seguinte, que a gente vai estudar Kardec, a gente olha na codificação, no livro dos médiuns, que é um livro tão pouco lido dentro da casa espírita, infelizmente, você vê que aqui Kardec escreveu 2 capítulos sobre fraudes e mistificação. Ele sabia... Ele sabia, tanto é que você vê lá na pergunta 313, que Kardec, ele fala claramente, ele diz que para sermos severos quanto a essa nova indústria, quer dizer, ele chama a fraude em meados do século XIX de nova indústria. Então você imagina naquela época que não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha rede social, não tinha nada, e Kardec já chamava a fraude de indústria. Quer dizer, você imagina hoje, com rede social, com tudo, mas isso não macula a mediunidade. Sem dúvida. Porque isso é uma coisa da natureza humana, da nossa inferioridade, porque você vê, existem falsos padres pedófilos, pastores que tiram dinheiro, você vai denegrir a imagem de uma instituição como uma igreja católica. Sem dúvida. Por conta de um indivíduo ou de outro, não vai. Então, isso é da natureza humana. Sem dúvida. O Kardec era um profundo conhecedor da natureza humana. E só para concluir essa abordagem, ele, na pergunta 317, ele nos orienta como agir diante dessa situação. E está lá claramente, o telespectador pode abrir o livro dos médiuns agora e ver. Pergunta 317, ele fala que quando for encontrado um médium, for apanhado com a boca na botija, fraudando, que é um dever de todo espírita ou espiritualista, desmascará-los ou infamá-los. Isso é um dever. Kardec deixa muito claro isso. Para o bem da doutrina, né? Claro. Pro bem da doutrina. Guilherme, existe uma forma das pessoas se precaverem para não caírem em um embuste mediúnico? Olha, existe sim, mas a gente pode dizer a vocês o seguinte: quando uma mãe está ali sofrida, né, com a perda, entre aspas, de um ente querido, ela vai em busca de uma carta, e é muito difícil para uma mãe separar o que é uma carta autêntica do que é uma fraude. Porque o que a gente está vendo aí? Com o advento das redes sociais, tem uma turma tirando essas informações das redes sociais e colocando ali nas cartas. Existem algumas, para a gente que está nisso já há algum tempo, a gente não tem dificuldade em diferenciar. Mas a gente pode orientar as mães, pode dar alguns toques, né? Se a gente pode dizer dessa forma. Muito bem. Por exemplo, o médium autêntico, ele está aberto à pesquisa. Ele quer entender o que se passa com ele. O Orlando foi pesquisado, o Chico Xavier foi pesquisado, o Milton Souza e tantos outros, o Borges e tantos outros. Porque eles querem entender o que se passa com eles. O médium charlatão, ele não topa a pesquisa. Ele se fecha para a pesquisa, ele alega que o trabalho dele é um trabalho de consolo, não é um trabalho para ser pesquisado, é um trabalho sagrado, que o mentor não deixa. Então esse é o argumento. Né? O interessante é que Kardec manda que a gente investigue, orienta que a gente investigue, que a gente deva rejeitar 9 verdades para não aceitar uma mentira. Então como é que essas pessoas dizem seguir Kardec, se não se deixam pesquisar? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é muito interessante, é o médium que a gente está vendo, essa turma que está fraudando, são pessoas que não fazem, ele chama o registro, né? Eu chamo o diálogo evocativo. Né? No questão de Chico, ele anotava, na pesquisa que a gente fez dos 2 anos e meio, ele anotava o nome da pessoa, a data de nascimento e a data de desencarne, data de morte. Na maioria dos casos ele fazia isso. Ele deu muitas cartas sem ter o contato, sem ter o diálogo evocativo. Mas era uma exceção, não era regra. Na maioria das vezes ele fazia, ele se tinha necessidade, porque ele dizia que ali ele colocava a atenção da consciência naquele papel, e ali na mente, ali ele ia buscar, ele estava ali, tinha uma energia ali, que era o endereço onde a mente ia tentar ver a possibilidade do telefone tocar de lá para cá. Então Chico, que era a nossa maior antena, tinha essa necessidade. Então a gente vê indivíduos fazendo isso. Muito embora eu conheço médios que dão cartas sem ter contato, médios mecânicos, como o Zé Araújo, que faz isso. A própria Dona Célia, do Rio de Janeiro, que também fazia. Mas era um caso à parte, eram exceções. E o que acontece? Esses médios que não têm contato, a gente descobriu que eles avisam que vão para determinado lugar.
eu vou para Uberaba. Aí ele avisa, põe na rede social, põe na página dele. Então as pessoas de Uberaba, lá do centro da casa tal, começam a entrar, dizer que vão estar presentes e tal. Então ele automaticamente, quando você curte a página dele, ele já tem todo o seu perfil. Ele já tem a possibilidade de ver todas as suas informações, saber quem é o ente querido, saber tudo. Então ele prepara a carta já dali, a carta já sai preparada. E ele tem um tempo, porque geralmente essas palestras, essas psicografias, ele não faz todos os dias. Ele marca cada 30 dias, 20 dias, um mês. Então dá o tempo dele decorar tudo com a memória fotográfica, que é uma coisa que a gente que estuda a mente, a gente entende como funciona, não é nada do outro mundo. Ele consegue chegar lá e levar a informação. Por isso que as pessoas falam, mas eu não sabia, ele não sabia que eu estaria presente. Porque a vontade de crer é tão grande, a dor é tão dilacerante, Sim. que as pessoas mentem para elas mesmas. Eu tenho um caso de uma mãe, são vários casos, eu tenho um que eu tenho filmado, gravado, que ela me deu autorização para investigar a carta dela, nós investigamos a carta dela, e eu encontrei a carta dela toda na rede social, uma viúva, e eu perguntei para ela, você avisou? O médium sabia que você ia estar presente? Eu disse, não, eu não avisei nada, ele não sabia que eu estaria presente. Você publicou alguma coisa? Não. Aí eu tirei o print da publicação e mostrei para ela. Mas você avisou 5 dias antes, você avisou que ia estar lá? Ela olhou e disse, mas minha carta é autêntica e não quero que você pesquise mais nada não. Sim, sim. Então assim, a vontade de crer, a dor é tão dilacerante que ela mente para ela mesma. É como um náufrago em alto mar, que passa ali um pedaço de madeira, ele se segura, porque a dor é insuportável. Sim. Só sabe quem passa. Eu nunca perdi filho, mas eu convivi com muitas mães, muitos pais que perderam os filhos, e a gente, de alguma forma, a gente pôde sentir o que é isso. Sim. Então, estão brincando com a dor mais dilacerante. Então, esse é um ponto. O terceiro ponto é o seguinte, você vê médio dando um número de CPF, número de placa de carro, número de telefone celular. Chico nunca fez isso. Então, você vê, se o médio ele consegue produzir algo maior do que Chico, é muito simples, que pesquisa científica também é bom senso. Se o rapaz, o médium consegue produzir algo maior que Chico, das duas uma. Ou ele é maior do que Chico, ou é uma fraude. Não tem uma terceira opção. E o interessante, só para concluir, o interessante é que esses médios que dão número de CPF, que é uma informação tão precisa, são todos médiums monógrafos. Ou seja, é um médium que não muda a caligrafia, ele mantém a letra em todas as psicografias. O Orlando Noronha, que está aqui, é um médium semimecânico, ele muda a caligrafia de acordo com o espírito. Ele consegue entrar numa sintonia com o espírito a ponto de a escrita sair parecida, às vezes até igual, e a assinatura, em alguns casos, vir semelhante, como o Chico fazia. O Newton Souza faz isso. Então, esses médiuns que conseguem produzir um fenômeno tão grande, deveriam também, já que conseguem dar o CPF do espírito, como é que não conseguem nem copiar o tipo da letra, o tipo de assinatura? Né? E, bom, nós temos uma pergunta aqui, da Flávia Silveira Lima. Só um minuto, que como está entrando muitas perguntas, está difícil acompanhar. Bom, ela pergunta, teve uma pergunta aqui que eu achei interessante, para o que estava sendo falado no outro bloco, que é do Flávio Gonzalez. Ele pergunta como que as casas espíritas podem se precaver dos falsos médiums. O Guilherme, inclusive, já tratou desse assunto, né? Eu vou pedir, Guilherme, certamente, acho que faltou alguma informação para que as pessoas venham a se precaver de falsos médiums, né? Como o nosso irmão faz a pergunta ali no Facebook ou no WhatsApp. Não, você veio pelo WhatsApp? Pelo Facebook. No caso aí, ele fala das casas. Eu acho que o problema das casas é justamente a falta do estudo do livro dos médiuns. É um livro tão importante. Como é que você vai trabalhar com mediunidade e não vai estudar o livro que Kardec escreveu para orientar a evocação, o trabalho mediúnico? Quer dizer, é um livro muito pouco lido. E eu digo a vocês, a falta de leitura, a falta do conhecimento do livro dos médiuns talvez seja um dos grandes responsáveis por estarem ocorrendo essas fraudes. A gente deu muita ênfase à questão religiosa, né, esquecemos a parte científica. Parte moral, a parte filosófica, né? Filosófica. Mas é importante ter os três aspectos, o aspecto científico, o aspecto filosófico e o aspecto moral. Sim. Os três. Foi assim que Kardec
ensinou. Agora, então, nesse caso, para as casas espíritas, seria realmente o estudo de do Allan livro Kardec, dos médiuns. Do livro dos médiuns. Agora, Guilherme, você que é um pesquisador, aliás, no livro dos médiuns, né, se não me engano, eu acho que é no livro dos médiuns, Kardec encerra o livro mostrando comunicações que ele reconhece como comunicações autênticas, comunicações que ele reconhece como comunicações fraudulentas ou anímicas, não importa. E, por outro lado, ele separa algumas comunicações que ele não consegue dizer se eram autênticas ou não. Ou seja, é muito difícil você, de fato, dizer trata-se de um fenômeno autêntico. Você, como pesquisador, você já se enganou inicialmente achando que era um fenômeno autêntico e depois descobrindo que era um busto? Claro que sim, claro. Todo mundo que está na pesquisa vai se enganar de algum momento, de alguma forma. Eu tive um caso de um médico que acreditava que era um médium autêntico, até que eu recebi uma denúncia de uma mãe do sul do Brasil, que organizou um evento para ele lá, e ele foi, e ela deu a carta lá, que é aquelas cartas que vem com o número de CPF, com o telefone, com o endereço, e ela não reconheceu o endereço nem o telefone. Ela olhou e disse, esse telefone não é do meu filho, porque esse endereço não é meu, e ela foi pesquisar com os outros filhos dela e descobriu que aquele telefone era de uma TV a cabo, que ela tinha na casa dela, que tinha sido desativada há 5 anos. E o endereço que aparece na carta, ela não reconhecia como sendo dela. Então ela foi pesquisar e descobriu que aquele endereço e aquele telefone estava associado ao nome dela na telelista da internet. Ou seja, a telelista, por engano, colocou o nome dela associado a um endereço que não era dela e um telefone que tinha sido desativado há 5 anos. O médium charlatão foi lá e copiou da rede social, porque esse endereço só existe em 2 lugares da face da Terra. E eu garanto, porque eu pesquisei, eu tenho isso, tem tudo documentado, filmado. O endereço e o telefone só existem na telelista da internet e na carta do médium. Só. E aí você foi pesquisar e descobriu outros casos ligados a esse médium. E uma coisa interessante, André, que a gente descobriu, a conclusão. Na minha pesquisa de 2 anos e meio, sobre tudo que foi escrito sobre a psicografia de Chico, dentre eles um livro notável chamado Psicografia à Luz da Grafoscopia, de Carlos Augusto Perandré, um perito renomado, é que nas psicografias de Chico, cerca de 72% dos nomes que vinham nas cartas eram nome de mortos, nome de desencarnados. O espírito chegava do outro lado e dizia, minha mãe, cheguei aqui do outro lado, fui recebido por vovô tal, por vovó tal, até nome de bisavô tinha. E você vai olhar essas cartas desses médiuns, que se passam por médiuns e que vivem da venda de livros, que é disso que eles vivem, e da fama de estarem viajando todo o Brasil, fora do Brasil, tudo. Só tem nome de vivo. Porque morto não tem Facebook, meu. Não está na internet. Não tá. Mas agora, veja bem, eu venho denunciando isso, que eu não tive agora no Japão recentemente, nós fomos entrevistados lá pela AD Japão, e eu divulguei isso. E de um tempo para cá, esses médios, eu não estou falando de um médium não, minha gente, são vários, tem pelo menos uns 5 ou 6 fazendo isso. Então, quando eu comecei a divulgar essa prática de não aparecer nome de morto, eles estão começando a pôr o nome de mortos agora. Porque tem um programa chamado Fone Dados, que ele põe o nome da pessoa, sai até o nome do seu vizinho. Que é daquelas empresas de cobrança, então eles conseguem coletar tudo ali. Guilherme, na sua formação como pesquisador espírita, né? Como é que se deu essa formação para pesquisar o assunto? Qual a importância de Clóvis Nunes, né, nessa formação, que é um dos mais respeitados pesquisadores do assunto, né? E qual a importância desse trabalho de investigação para o bem da doutrina espírita? Olha, o Clóvis é um amigo irmão, exerceu muita ascendência sobre mim, e a minha história com o Clóvis ocorreu quando eu ainda estudava na Universidade Federal de Pernambuco. Eu fazia o curso de letras e eu tinha um professor ateu, né? Professor de filosofia, e o Clóvis já tinha aquela bagagem toda, eu já tinha conhecido ele rapidamente, e eu liguei para ele, olha, você topa vir fazer aqui um debate com o professor ateu, ele está dizendo que esse negócio de Allan Kardec é tudo mentira, você aceita? Ele topou, aí então eu mandei a passagem, ele foi, fizemos uma universidade lotada, ele quase que humilhou o professor, foi uma coisa... Eu fiquei ali encantado com aquilo ali, humilhou mesmo, literalmente, com muito argumento, muita argumentação. E dali por diante criamos um laço de amizade, e estamos sempre se falando, né? E foi muito importante, né? A influência do Clóvis nesse trabalho de pesquisa, a gente já vem fazendo alguns trabalhos em parceria.
E só um detalhe que você também eu esqueci de falar para você, que é muito importante, na pergunta anterior, é porque é também outra coisa que também que ocorre. As pessoas dão muita ênfase ao médium. As pessoas endeusam muito o médium. Né? Você não vê na codificação Kardec endeusar médium. Nem de jeito nenhum. E ninguém. Agora não, mas as pessoas aqui, você vê, as pessoas quando um médium chega, acham que é um missionário, que é alguém que está aqui, que é um ser superior, que é alguém maior, que tira foto, enfim. Então transformam o médium num ser divino. Quando na verdade, quando a gente vai estudar as obras de Emmanuel, você vê lá, está lá escrito claramente, o médium, quem é o médium? O médium, no seu passado, está inundado de graves deslizes, e que foram todos, que no passado tiveram uma vida desregrada e que faliram, caíram. Tamo junto, Marilene. Tamo junto. Olha, quando eu li isso, eu fiquei muito feliz em saber que eu não sou médium. Olha, eu fiquei tão feliz. Mas tá lá, você vê isso em Emmanuel claramente, são várias passagens. Sim. Entendeu? Que foram, então, que o médium não é um missionário. Que poucos, quer dizer, Chico Xavier foi um missionário. Mas depois, tirando o Chico, eu acho que eu não encontro mais ninguém, não. Guilherme, vez por outra nós nos deparamos, especialmente na internet, com mensagens de espíritos que alcançaram fama quando aqui estavam conosco, né? Então, eu já vi mensagem do neto do Chico Anísio, do Chorão, do cantor Cristiano Araújo, da Hebe Camargo, do Domingos Montanher e outros tantos. Ao que te parece esse tipo de exposição? Olha, diante do que a gente tem visto aí, é tudo muito suspeito. A gente não pode chegar aqui e afirmar que tudo isso é fraude, porque a gente não pesquisou, a gente tem que ter bom senso. Mas é complicado você acreditar, por exemplo, no próprio cantor Raul Seixas. Tem 4 livros falando de Raul Seixas, eu fui ler os 4. Cada um, Raul Seixas está no além de fazendo uma coisa diferente. Eu vou acreditar em qual? Sim. O que existe é realmente uma literatura mediúnica. Tem muita gente aí ganhando dinheiro com venda de livros, que é disso que eles vivem. Sempre viveram, o Kardec deixou isso muito claro. E outra coisa também que é interessante, desses médios, dessas pessoas que estão se passando por médios. Quando você vê um médium se vitimizando, dizendo que está sendo perseguido, que estão perseguindo ele igual fizeram com Chico. Muito cuidado, minha gente. Muito cuidado. Porque você vê um médium autêntico, você não vê Orlando se queixando de que está sendo perseguido, ninguém vê Chico Xavier se queixando, ninguém nunca viu. Porque são médios autênticos, são médios que estão realmente fazendo um trabalho sério. Então fica muito fácil. Fica muito fácil a gente observar isso. Você deve ter se deparado com muitos casos verídicos e extremamente impactantes. Traz pra gente alguns desses casos aí. Tem muitos casos que a gente teve a oportunidade de presenciar, de acompanhar. Mas antes eu queria falar, não podia deixar de tocar no nome de Dona Célia, que na minha opinião foi a maior médium de comunicação entre entes queridos no Rio de Janeiro. Ela chegava a dar numa reunião cerca de 300 a 400 nomes, sem fazer qualquer diálogo evocativo, sem ter entrevista, sem ter nada. Ela fazia esse fenômeno e, segundo pessoas que tinham amizade com Chico, chegaram a dizer que algumas vezes pessoas iam procurar Chico, atrás de carta, procurando carta, e Chico dizia, procure Dona Célia, e mandava procurar ela. Chico foi o maior médium de psicografia do Brasil, sem sombra de dúvidas, mas a Célia, na minha opinião, foi a maior médium de contato de mensagens entre familiares, sem sombra de dúvidas. Ela, inclusive, eu tive a alegria de receber de um casal do Rio de Janeiro, a Noêmia Goulart e o Hugo, que me mandaram por e-mail um material de áudio da Dona Célia. É simplesmente inacreditável. Ela falar número de processo, coisas assim, que você tem dificuldade até de acreditar. Isso já faz algum tempo. Ela já desencarnou. Ou seja, ela não tinha como procurar na internet. Não tinha não. E Chico era um caixeiro que despachava atrás do balcão no interior de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Só tinha o 4º ano primário. Escreveu contos, ensaios, crônicas, poesias, de todos os estilos. Então o que ocorre é que a mente humana, ela não poderia ter essa grande criação de multiversidade de conteúdo. Você vê, Austragésio de Ataíde disse uma frase que está escrito que no livro Parnaso dela em Túmulo, Augusto dos Anjos, que foi escrito através da mediunidade de Chico, nunca foi tão Augusto dos Anjos como em Parnaso dela em Túmulo, que se Chico Xavier não tivesse a mediunidade para psicografar,
Augusto dos Anjos, ele merecia, Chico, o primeiro lugar na Academia Brasileira de Letras. Está escrito isso aí. Alcegésilo, que é um membro respeitadíssimo. Exato, Aliás, foi membro da Academia Brasileira de Letras. E em relação ao caso, foram vários casos, eu vou citar um só, que está no meu livro, que foi com o Orlando. Então foi o primeiro caso assim, do Orlando que mais me impactou, e aí depois a gente se aproximou, eu fui pesquisar mais da mediunidade dele, que foi um caso da garotinha Carol. Era um casal de curitibanos que moravam em Dallas, no Texas, e eles tinham um casal de filhos, e tinha uma filha de 1 ano e meio. Com 1 ano e meio ela apareceu com um câncer aqui nessa região, na cabeça, viveu mais 6 meses e desencarnou. E na casa dela, a mãe dela construiu um cantinho para ela, colocava o porta-retrato, no jardim tinha uma planta muito bonita, ela tirava uma florzinha e colocava a florzinha deitada em frente ao porta-retrato, e ela substituía aquela flor constantemente. Depois de 1 ano e pouco, ela veio para Curitiba para encontrar a família, o marido ficou, ela veio, e foi para a reunião de psicografia do Orlando. Não conhecia, nunca tinha visto o Orlando, nada. Quando chega na reunião, uma das cartas é a carta da Carol, que escreve através da mão do Orlando, e ela narra que via quando a mãe olhava pelo retrovisor e só via uma cadeirinha atrás, e na verdade eram 2, né? Quando ela desencarnou só ficou uma, e aí ela começava a chorar. Quer dizer, não tinha como o Orlando saber disso. Isso foi em Curitiba, o caso estava em Dallas, no Texas. Eu olhei tudo no Facebook, viu, Orlando? Não tinha nada. Não tinha nada. E o mais interessante, o mais intrigante, no final da carta, para a mãe ter certeza que era a Carol, ela pega a mão do médium, desenha um porta-retrato e põe aquela florzinha deitada que estava na frente do porta-retrato, que estava num quarto em Dallas, no Texas, que ninguém sabia. Impossível o Orlando saber disso. Eu olhei tudo. Então são fenômenos como esse que vêm legitimar e trazer aquilo que Kardec sempre colocou, de passar para a gente a certeza da imortalidade da alma, que somos eternos, que Jesus pregou. Né? Então, esse é o grande consolo do Espiritismo. Tem muita gente séria, né? Fazendo um trabalho muita incrível, gente séria. né? A gente ouviu um relato do cidadão aí relatando a fraude, mas a gente tem andado e tem visto muita gente fazendo um trabalho sério. O trabalho do Newton Souza no Ceará é um trabalho portentoso. Você vai lá conhecer o trabalho do Newton Souza, trabalho de caridade, trabalho de amor. O médio também está no nosso segundo livro. Inclusive, esse segundo livro está saindo agora esse mês. O lucro desse livro nós vamos doar todo para a Fraternidade Sem Fronteiras. Vai ser doado. Esse livro, nós não ganhamos dinheiro com o livro. E é muito gratificante para mim, que entrei na doutrina espírita pela curiosidade, eu era até meio que cético, não acreditava em nada, e você de se descobrir espírito, se descobrir imortal diante de um fenômeno, é muito gratificante. Né? O Guilherme, nós estamos encaminhando aqui ao término do nosso programa, e na questão 273 de O Livro dos Médiuns, magistral obra do nosso querido Allan Kardec, nós encontramos, abre aspas, é também conveniente, só com muita prudência, fazer evocações na ausência das pessoas que as pedem. E no mais das vezes é preferível não fazê-las, porque somente essas pessoas estão aptas a controlar as respostas, a julgar a identidade do espírito, a provocar os esclarecimentos que as respostas suscitarem e a fazer as perguntas ocasionais a que as circunstâncias podem levar. Ou seja, o Kardec recomenda que os espíritos comunicantes sejam interrogados por aqueles que buscam tal mensagem de forma presencial, né? Buscando o reconhecimento da autenticidade das respostas. E não é o que vemos geralmente nas reuniões de psicografia, né? Aquela pessoa que vai atrás da mensagem, ela chega lá, enfim, alguns trazem o nome do espírito, mas não há essa provocação. Nós revogamos Kardec no tocante a isso? Pois é, e isso aí é uma coisa que eu notei também há muito tempo, que a gente vem participando de reuniões mediúnicas, e algumas reuniões o pessoal não deixa nem a gente perguntar. Eu fico lá curioso, querendo saber, querendo ter a certeza de que é o espírito, e o pessoal, não pode perguntar. Então, eu acho que a gente realmente precisa, vou voltar a bater nessa tecla, voltar a ler mais o Livro dos Médiuns, porque o livro dos Médiuns é o manual dos evocadores. Porque na época que o movimento espírita começou a surgir no Brasil, aqui tem a Igreja Católica muito forte,
E eles não queriam a coisa da comunicação, da evocação. Então eles mudaram lá, alteraram. Livro dos Médiuns, manual, mas ali é evocadores, é o manual para a evocação. Então é muito simples isso. Como é que você vai trabalhar uma casa espírita? Você vai formar uma equipe de médiums, você vai desenvolver mediunidade nas pessoas sem o estudo teórico? Você vai para a parte prática e não vai ler a teoria? Não faz sentido. Então Kardec foi muito grande no seu tempo. O pessoal chama Kardec, foi o codificador. Essa palavra, o Clóvis disse que é uma palavra pequena para ele, que ele foi muito mais do que um codificador. Né? Ele criou a metodologia, ele criou tudo. Isso em pouquíssimo tempo. Naquela época não tinha luz elétrica. Era na peninha, não tinha caneta Bic, era ali na peninha, ele fez uma obra dessa. Obrigado, meu querido irmão, que gentilmente e às suas custas pegou um aviãozinho e veio aqui para participar do nosso programa. Nossa gratidão. Pois é, sempre uma alegria, né? Estar aqui, lhe reencontrar, né? E eu quero agradecer à TV Mundo Maior, a todos os telespectadores pela audiência, né? E dizer que quem quiser acompanhar nosso trabalho pode acessar nossa fanpage lá no Facebook, põe lá Guilherme Velho, que eu já nasci velho, né? Você vai lá por lá Guilherme Velho, e tem também nosso canal no YouTube, a gente tem as palestras lá. E a nossa missão é essa, a gente não está aqui para desmascarar médium, não é isso. A gente está aqui para legitimar a mediunidade séria. Agora, se a gente encontrar algo errado, a gente tem que seguir Kardec. Sim. E fazer a orientação que Kardec nos ensinou. Sim. E é isso que a gente vem fazendo. Muita paz e muito obrigado. O Mundo Maior em Debate de hoje fica por aqui. Nós voltamos no dia 10 de novembro, às 18 horas e 30 minutos, quando trataremos do tema Quem Tem Medo da Morte, o best-seller do nosso irmão Richard Simonetti, que tá fresquinho, acabou de retornar para a espiritualidade está em festa com o retorno desse grande trabalhador do Cristo. Muita paz, muita luz, beijo no coração. TV Mundo Maior, levando a vida até você.